Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o capítulo 50 do livro de Gênesis. Nesse capítulo, acontece que Jacó, o pai de José, falece. E nesse momento, José então pede para os médicos do Egito para que eles embalsamem o corpo do pai dele. Esse embalsamento dura 40 dias. E durante 70 dias, a Bíblia diz que todo o Egito chorou a morte de Jacó. Aqui provavelmente eles estavam chorando não por conhecerem profundamente Jacó, quem era Jacó, mas eles choraram porque eles sabiam que José estava sofrendo. E José, sim, eles conheciam muito bem. José eles conheciam, sabiam quem ele era e eles gostavam muito desse governador, né? Porque José era uma pessoa íntegra, era uma pessoa honesta, ele confiava no Senhor e todas as atitudes de José, desde o dia em que ele foi vendido pelos irmãos, todo o tempo que ele ficou lá no Egito, todo o sofrimento, apesar de todo o sofrimento que ele passou, ele permaneceu sendo um homem fiel ao Senhor. E nesse momento, então, depois desse embalsamento que durou 40 dias, todo o Egito chorou, né, durante esses 70 dias. E José, depois disso, pediu para o faraó para enterrar o pai dele lá na terra de Canaã, que era a terra em que Jacó gostaria de ser enterrado, né? Que é a terra da promessa, a terra que Deus prometeu para Jacó, que daria essa terra para todo o povo, toda a descendência de Jacó. Então, como essa era a vontade de Jacó, José foi até o faraó, pediu para ele para poder sair do Egito, até porque ele era funcionário, né, do faraó, então pediu para sair do Egito e ir até Canaã enterrar o pai dele. O faraó, ele autorizou essa viagem, então José pegou o corpo do pai dele e junto com José foi uma grande comitiva, quer dizer, uma multidão de pessoas que ali estavam compadecendo, né, e se identificando com a dor de José, foram junto com José até Canaã para enterrar o pai dele. Aqui a gente vê como José, apesar de tudo, ele consegue honrar o pai dele, né? Ele entende quais são as vontades do Senhor para a vida dele. E ele sempre foi um homem obediente. Aqui a gente vê que o quanto é importante nós honrarmos pai e mãe. Mas às vezes não é fácil. Porque muitas vezes os nossos pais ou nossas mães não foram bons pais, não foram boas mães. E daí, nesse momento, será que é fácil a gente honrar? Muitas vezes a gente não quer nem pensar, né, em quem foi nosso pai, quem foi nossa mãe. Mas a palavra de Deus, ela não nos dá uma opção. Ela não diz assim, honre teu pai e tua mãe se eles forem bons contigo. Não. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar independente das atitudes dele com a gente. Independente se eles nos abandonaram, se eles foram grosseiros, se eles foram abusadores, não importa. A palavra de Deus manda que nós honremos pai e mãe. Eu quero ler com vocês um versículo que está lá em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 20 também. Se alguém amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. Imagina que forte isso. A palavra de Deus diz que se a gente desonra o pai ou a mãe, a nossa luz, a luz que nos ilumina, né? Aquela que é o Senhor, que é o próprio Deus, se apagará e no momento de mais densa escuridão. É muito forte. Então, eu quero orar hoje para que Deus nos dê forças, para que independente de quem foi, o teu pai ou a tua mãe, o meu pai ou a minha mãe, que nós possamos honrar eles, porque nós queremos, acima de tudo, sermos obedientes ao Senhor. Porque tudo aquilo que Deus nos pede não é à toa, não é por capricho dele, não. É porque essas atitudes estão nos moldando a sermos melhores a cada dia.
Então, independente da atitude que os outros tiveram com a gente, vamos ter atitudes corretas diante da palavra do Senhor. Vamos orar em cima disso, então. Senhor, amado Deus, obrigada pela vida daqueles, Senhor, que marcaram nossa história. Obrigada, Senhor, pela vida daqueles que nos geraram, Pai. Independente se eles foram bons ou maus, nos ajuda a honrar a nossa família, Senhor, com amor e respeito. Nos ajuda a honrar também a memória deles, Pai. Eu coloco agora diante de Ti todos aqueles que estão com o coração triste, quebrantado por causa do luto, Senhor. Todos aqueles que sofrem também pela perda de um ente querido, Pai. Consola eles, Pai, em nome de Jesus, dá esperança, Senhor, para cada um que estiver assistindo essa live, na vida eterna, Senhor, na certeza que um dia nós vamos nos encontrar, nos reencontrar com aqueles que nós amamos aqui, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a permanecermos, Senhor, num legado de fé e obediência a Ti, Senhor, em nossas vidas, assim como José fez em relação a Jacó, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nos versículos seguintes, a gente vê que depois da morte de Jacó, os irmãos de José, eles ficaram com medo do que José poderia fazer contra eles, já que eles venderam, né, José quando ele era menor, quando ele era adolescente, devia ter ali uns 17 anos mais ou menos. Então, eles se prostraram diante do José e pediram perdão, né? Porque eles realmente estavam muito arrependidos. E quantas vezes nós, nas nossas vidas, a gente também comete erros que depois a gente vem se arrepender profundamente. Mas depois que a gente fez algo, não tem como voltar atrás. Às vezes são atitudes, às vezes são palavras, né? Mas depois que nós cometemos um erro, a gente não consegue voltar atrás. A única coisa que a gente consegue fazer é pedir perdão. E como a libertação, quando a gente consegue receber o perdão da pessoa que a gente ofendeu e também quando a gente consegue perdoar aqueles aos quais nos ofenderam, né? Então, nesse momento, quando os irmãos de José se prostram diante dele com lágrimas nos olhos, sem pranto, José diz assim: não tenham medo, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para salvar muitas vidas. Olha como José confiava plenamente na governança de Deus, no poder, na soberania de Deus na vida dele. E hoje continua sendo assim também, mesmo nas piores situações. Mesmo quando nós passamos por momentos mais difíceis da nossa vida. Sempre há um propósito, sempre há um porquê. Deus, ele nunca perde o controle das coisas. Por mais terrível que possa ser, assim como José, que foi vendido pelos irmãos, que foi preso, foi humilhado, passou por todas essas coisas terríveis, né? Mesmo nunca tendo cometido... Quer dizer, ele cometeu pecados, porque todos nós cometemos pecados, né? Mas as coisas que ele foi condenado, pelo crime que ele foi preso, ele não tinha cometido aquele crime. Ele foi preso injustamente. Mas mesmo assim, ele continuou sendo obediente ao Senhor. Ele continuou mantendo a fé que ele tinha no Senhor. Ele sabia que Deus tinha um propósito lá no final para aquilo tudo. E ele continuou caminhando de uma forma que ele aprendeu com o pai dele que era correto viver. Então José disse: não tenham medo, porque o mal que vocês planejaram contra mim, Deus transformou em bem para salvar muitas vidas. E o propósito de Deus, ele não envolve só a gente mesmo. Ele envolve muitas outras pessoas, muitas outras vidas. Muitas vezes a gente carrega, né, culpas antigas, medos da consequência dos nossos erros, né? O que pode acontecer. Mas o perdão verdadeiro, ele liberta tanto aquele que perdoa quanto aquele que recebe perdão. Deus, ele é especialista em transformar o mal em bem. Eu quero orar com vocês em cima dessa palavra também,
Pai amado, ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, Pai, a perdoar como José perdoou, sem guardar rancor, Senhor. Tira do nosso coração toda mágoa, toda dor da rejeição, Senhor, toda tristeza. Tira, Senhor amado, em nome de Jesus, nos liberta da culpa, Pai. Nos liberta, Senhor, lembrando que Tu é capaz de transformar até as piores situações em bênção nas nossas vidas, porque a Tua palavra diz que tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que te amam e que andam conforme a tua palavra, Senhor. Dá-nos um coração humilde, Senhor, para reconhecer os nossos erros e um coração corajoso para perdoar. Nos fortalece, Senhor, para que nós possamos perdoar todos aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, que nos machucaram, Pai. Porque a Tua palavra também diz, Senhor, que de acordo com o nosso perdão, o perdão que nós liberamos na vida das pessoas, é nessa medida que Tu também nos perdoa. Então eu te peço perdão, Senhor, agora, no nome de cada um que está ouvindo essa live, Senhor, nos perdoa e nos fortalece para que nós sejamos capazes de perdoar todos aqueles que nos fizeram mal, em nome de Jesus. Amém. Nos versículos seguintes, acontece então que José ainda vive no Egito até completar 110 anos. Ele vê os filhos, os netos crescerem e ele desfruta de uma vida longa. A família dele se multiplica muito ali. E isso cumpre a promessa que Deus fez para Jacó. Lá já, que ele fez lá em Abraão já, né? Que a descendência de Abraão seria muito, muito numerosa. E ele cumpre isso, porque o povo de Israel lá no Egito, ele se transforma numa grande nação. Assim como José viveu para ver o fruto da fidelidade de Deus. Também nós somos chamados para plantar boas sementes, para fazer o bem, para fazer o que é certo, para fazer o que é correto, independente da situação em que nós estamos vivendo. Que nós não percamos a esperança, que nós não percamos a fé de continuar, a persistência, de continuar vivendo e desfrutando do melhor dessa terra. Porque o Senhor diz que nós fomos criados para desfrutar do melhor dessa terra. Nós vamos ter uma vida maravilhosa ao lado do Senhor, na glória, quando Ele voltar ou quando nós morrermos. Mas a promessa do Senhor é que nós vamos viver e colher o melhor dessa terra, aqui, hoje. Então, tanto eu quanto tu, nós temos essa promessa disponível e que nós possamos, apesar das dificuldades, nós vivermos e desfrutarmos o melhor de Deus para nossas vidas. Amém? Quando nós permanecermos firmes na fé, Deus nos permite colher frutos geracionais. A nossa descendência colhe frutos bons de acordo com as nossas atitudes. Olha que maravilha isso. Nós, ao plantarmos coisas boas, muitas vezes a gente colhe os frutos daquilo que a gente planta, mas muitas vezes os nossos filhos continuam colhendo tudo aquilo que a gente planta nessa terra. Então vamos plantar coisas boas, para que nós e os nossos filhos venham a colher coisas boas também. Amém? Vamos orar em cima dessa palavra também. Ó Senhor Deus, que a nossa vida seja um testemunho de obediência e fé, Pai. Assim como José, Senhor amado, que nós possamos viver para ver frutos da Tua promessa na nossa família, na nossa vida, Pai. Que cada geração que vier após nós seja ainda mais fortalecida por Ti. Nos dá energia, coragem, disposição, Senhor, para Te obedecer, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa fé não venha enfraquecer, Pai, independente das atitudes, das coisas que estiverem acontecendo na nossa vida, que nós possamos crer que Tu tem o controle de todas as coisas, que tudo coopera para o nosso bem, Senhor, e que a Tua palavra é verdade, que a Tua palavra, Senhor, ela se cumpre independente dos homens, Pai. Tu és o Deus poderoso,
poderoso, Tu és onipotente, Tu és o Senhor dos senhores, Pai. E nós colocamos, Senhor, nossas vidas diante de Ti nesse momento, para Te agradecer por tudo o que Tu tens feito. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Engrandecido sejas Tu nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo cada pessoa que assistir essa live, Senhor. Eu abençoo as suas vidas, eu abençoo as filhas das suas gerações, Senhor, dos seus filhos, dos seus netos, Pai. Eu coloco todos eles diante da Tua presença, diante do Teu altar. Te peço que Tu venha, Senhor, com a Tua poderosa mão sobre a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, não deixe que eles se desviem nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas que eles possam colher bons frutos, Senhor. Que eles possam desfrutar de todas as Tuas promessas para a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Santo Deus de Israel. Protege, Senhor, dá livramento, Pai, da libertação. Tira, Senhor, toda angústia e toda mágoa do coração de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, porque Tu és poderoso e maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nos versículos seguintes, então, a partir do versículo 24, antes de morrer, José lembra os irmãos dele da promessa de Deus. E ele diz assim: certamente Deus vos visitará e vos fará subir para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, que era a terra de Canaã. Então Deus ele prometeu que daria a terra de Canaã para os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. E José, ele tinha confiança, certeza absoluta que Deus faria se cumprir essa promessa, independente de quantos anos se passassem. Mal sabia José que iam se passar 400 anos até isso acontecer. Mas aconteceu, a gente sabe que aconteceu. E José, ele tinha essa confiança, ele tinha essa certeza. Então ele chamou os irmãos e disse: certamente isso vai acontecer, porque Deus prometeu e Deus cumpre as suas promessas. Deus é fiel à palavra dele. Então ele pede para que os ossos dele sejam recolhidos no dia em que isso acontecer e que eles levassem os ossos de José junto para a terra de Canaã. De tão certo que ele estava de que isso ia se cumprir, que essa palavra ia se cumprir. José então morre confiante na fidelidade de Deus. Aleluia, que bênção, né? E nós possamos também termos na nossa vida essa fé e essa confiança que José tinha. Mesmo no final da vida, José não perdeu a esperança na promessa do Senhor. Isso nos ensina a viver e a morrer confiando que Deus é fiel. O que Ele prometeu se cumprirá. Seja na nossa vida, ou seja ainda na vida dos nossos filhos, que nem agora, nesse caso, né? José mesmo, ele não desfrutou Abraão, Isaque, Jacó, né? Israel, eles não desfrutaram disso, mas os filhos e os netos deles, eles desfrutaram da promessa do Senhor, que foi entrar na terra prometida. E José tinha certeza absoluta que isso ia acontecer, ele nunca perdeu a esperança, ele sempre esteve ali confiante de que Deus ia cumprir a palavra dele. Vamos orar então em cima dessa palavra também? Senhor, Pai, Deus Todo-Poderoso, nos ensina a viver, Senhor, cada dia confiando na Tua promessa, Senhor. Que a nossa fé permaneça firme até o último momento das nossas vidas, Senhor. Que nós possamos transmitir para os nossos filhos, para os nossos netos, a certeza que o Senhor é fiel, Pai. E o que melhor ainda está por vir, Senhor. A vida eterna contigo, Pai, mas a Tua palavra também diz que nós vamos viver o melhor dessa terra, que nós vamos usufruir do melhor dessa terra. Eu creio, Senhor, em toda a palavra, Senhor, da Tua Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse, Senhor, eu tenho certeza que toda a palavra que está ali é palavra de vida, é palavra de libertação, Senhor, é palavra de conhecimento, de juízo, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um que está assistindo essa live diante de Ti. E eu te peço, Senhor, que o Senhor renove a nossa fé,
Que o Senhor renove a nossa esperança, Senhor. Que nós possamos ensinar nossos filhos e nossos netos a confiar em Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Tu és o Deus poderoso, Pai. Não há nada impossível para Ti. Se existe, Senhor, alguém nesse momento com alguma doença, alguma enfermidade, alguma situação muito difícil, Senhor, que não sabe como resolver, eu creio que Tu és um Deus poderoso para resolver todas as situações. Então eu coloco diante de Ti, Senhor, o pedido, Senhor, de cada um que está assistindo essa live. Eu coloco diante de Ti e oro, me junto a eles em oração, Pai, pedindo que o Teu poder venha a ser manifestado, que o Teu poder venha a ser manifestado no meio da Tua igreja, que o Teu poder venha a ser manifestado no nosso meio, Pai. Que haja ainda hoje milagres acontecendo, restauração, libertação, Senhor, porque Tu és esse Deus poderoso, Pai. Tu és esse Deus que não existe nada impossível para Ti, Senhor. Eu creio nos Teus milagres, eu creio, Senhor, que Tu és um Deus poderoso, maravilhoso, Senhor. Eu creio que Tu é o mesmo Deus de ontem, hoje e será para sempre, Pai. Tu és o Deus eterno, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, louvado seja o Teu nome. Eu blindo agora a mente, os olhos, os ouvidos dos nossos filhos contra todo o ataque do mal, Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado, que eles não venham, Senhor, a ser influenciado, Senhor, pelo inimigo, em nome de Jesus. Blinda, Senhor, nossas crianças, protege, Senhor, nossos adolescentes, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco todos eles diante de Ti, Senhor. Oh, Santo Deus, louvado seja o Teu nome. Nós fomos criados por Ti, para Ti, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, sermos fortalecidos nessa tarde com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cura os nossos corações. Cura, Pai, de toda mágoa, de toda angústia, de toda ansiedade, de toda depressão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que toda enfermidade caia por terra nesse momento, porque nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu poder, Pai, nós confiamos na Tua misericórdia que se renova toda manhã. A Tua misericórdia, ela não tem fim, Senhor. Por mais pecadores que nós sejamos, nós confiamos, Senhor, no Teu perdão. Nós confiamos na Tua palavra que diz que se nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, Tu é capaz de perdoar os nossos pecados, Pai. Tu é capaz de nos aproximar de Ti, Senhor. Tu é capaz, Senhor, de fazer com que nós tenhamos vida eterna ao Teu lado, Pai. Oh, Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai. Receba nesse momento a nossa adoração. Receba, Senhor, os nossos corações quebrantados diante do Teu altar, diante do Teu trono de glória, Pai. Que nós possamos, Senhor, ver a Tua face, Deus. Aleluia. Receber o Teu amor, o Teu abraço, o Teu carinho, o Teu cuidado, Pai. Tu és o nosso protetor. Tu és, Senhor, nossa torre forte. Tu és, Senhor, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Tu és o lugar seguro, Senhor, ao qual nós podemos correr nos dias de aflição, Pai. Oh, Deus, não há outro Deus, não há outro Deus nessa terra como o Senhor. Tu és, Pai, o Todo-Poderoso. Tu nos formou do pó da terra, Pai. E Tu tens sido bom conosco até aqui, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e eu Te sou grata por tudo, Pai. Obrigada, Senhor, louvado seja, amado Deus. Aleluia, Senhor, aleluia, glórias a Ti, Pai. Eu quero ler um salmo também com vocês. Vamos lermos juntos um salmo de adoração.
o Salmo 27. Vou lá, o Salmo 27 com vocês, tá bom? Diz assim: o Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? Aleluia, aleluia. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Na palavra do Senhor diz: seja forte e corajoso muitas vezes, porque o Senhor é a nossa força. A palavra de Deus também diz que quando nós estamos fracos, aí é que a força do Senhor se manifesta nas nossas vidas. Porque nós realmente somos fracos, nós não temos condição nenhuma de viver nossas vidas só na força do nosso braço. Mas quando o Senhor está conosco, Ele nos fortalece. E não há nada que nós possamos temer, porque o Senhor é a luz da nossa salvação. O Senhor é a fortaleza da nossa vida. Então não há o que temer. Oh, amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Eu agradeço pela essa tua palavra de ânimo, de conforto, Pai. De força, Senhor. Porque eu creio, Senhor, que toda a tua palavra é verdade. Tu não volta para trás, Pai. Tu és fiel naquilo que tu prometeu. Tu és fiel à tua palavra, Senhor. E se tu diz que tu é a minha luz, que tu é a minha salvação e que nada eu preciso temer, eu creio nesta palavra e eu coloco todas as minhas aflições, todos os meus medos, angústias, ansiedade diante de ti, porque o amanhã pertence a ti, Senhor, em nome de Jesus. E o Salmo continua assim no versículo 2. Quando malfeitores me sobressaem para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, aleluia. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança, aleluia. E nós cremos que nós realmente estamos em guerra, sabe? Porque o inimigo das nossas almas, ele quer nos destruir. A palavra de Deus diz que o inimigo, ele está aí para matar, roubar e destruir. Então nós realmente estamos numa guerra. E as nossas armas é a palavra de Deus, é a oração, é a adoração. São as únicas palavras que nós podemos usar contra esse mal. Mas a palavra de Deus diz que mesmo que uma guerra estoure contra nós, ainda assim eu terei confiança no Senhor, porque é Ele que nos protege. Nesses dias, né, de tantas dúvidas, de tantos medos, tantas pessoas apavoradas, né, com o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com o país, né, tanta insegurança nós vivemos nesses dias, nós podemos ter uma certeza, que o Senhor está conosco, que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa esperança e que a palavra dele nos garante que quem confia no Senhor prevalece, em nome de Jesus, aleluia. Versículo 4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia, glória a Deus, olha que maravilha. Aqui o salmista diz, né, que pede ao Senhor que ele possa morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele e contemplar a beleza do Senhor. Isso aqui não está se referindo a templos de igreja, prédios, paredes, não. Isso aqui está se referindo à presença do Senhor. Assim como nós, quando estamos orando ao Senhor, nós nos colocamos diante da presença dele, buscamos a face dele. Esse é o lugar. É o melhor lugar que nós podemos estar, é na presença do Senhor. E o salmista diz que peço ao Senhor e buscarei. Como que tu vai buscar? Orando a palavra, lendo a palavra, orando, buscando a presença de Deus. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia! Que nós possamos buscar realmente a face do Senhor, a presença dele e meditar na palavra dele todos os dias, porque é o melhor lugar que nós podemos estar.
No versículo 5 diz: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, aleluia. Olha que maravilha! A palavra de Deus nos garante, essa é uma promessa do Senhor, que no dia da adversidade ele nos ocultará no seu abrigo. Qual é o lugar mais seguro que existe, meu irmão, do que o abrigo do Senhor? Do que no dia da angústia, no dia da adversidade, Deus nos pegar e nos colocar debaixo do abrigo dele. Não tem nada que possa prevalecer contra o Senhor, contra aqueles que o Senhor está protegendo. Se o Senhor protege a tua vida, tu está protegido. Não há nada que pode ir contra ti. E continua assim: ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Aleluia! Quem é a nossa rocha? É Jesus Cristo, esse é a nossa rocha, né? Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei o Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando os inimigos vierem nos cercar, os inimigos da nossa alma, nós estaremos protegidos no tabernáculo do Senhor, que é na presença dele. Esse é o lugar onde nós estamos protegidos, guardados e seguros. É na oração, é buscando a presença, a face do Senhor. É nesse lugar que nós podemos estar bem abrigados e protegidos, né? E no finalzinho do Salmo, então, diz: no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Sacrifício de júbilo significa que nós nos oferecemos como um sacrifício vivo ao Senhor, que nós vamos orar, mesmo sem vontade muitas vezes, que nós vamos ler a palavra dele, mesmo sem vontade muitas vezes, porque nós queremos obedecer ao Senhor. Ele é poderoso para cuidar, para proteger, para nos amparar. E a única coisa que ele pede de nós é obediência. Só isso que ele pede. Porque como um pai amoroso, como uma mãe amorosa, quando nós pedimos coisas para os nossos filhos, nós queremos que eles sejam obedientes a nós, porque nós sabemos o que é melhor para eles, né? E assim é o Senhor também. O Senhor, quando Ele nos pede alguma coisa, é para o nosso bem. É porque Ele nos conhece. Ele conhece o mundo que nós estamos vivendo. E Ele sabe o que é melhor para ti e para mim. Então, todas as coisas que o Senhor nos pede, não é por capricho, não é porque Ele quer ser obedecido simplesmente porque ele é um ser que gosta que todas as pessoas estejam ali em obediência a ele. Não, o Senhor nos ama e é por amor que ele deseja que nós obedecemos a ele. Eu sempre digo que a forma que eu me sinto mais amada pelos meus filhos é quando eles me obedecem. Quando eu instruo eles em alguma coisa e eles me obedecem. É a melhor forma para mim, é a forma que eu me sinto mais valorizada. E eu creio que Deus é assim também. Quando Ele nos instrui em algo, quando Ele nos pede algo e nós somos obedientes a Ele, nós estamos dizendo a Ele que nós o amamos, que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é o nosso Pai, que nós aceitamos Ele como Pai amoroso, que nós aceitamos a direção dele, o direcionamento dele, porque nós confiamos que tudo o que ele faz nas nossas vidas é para nosso bem. Amém? Aleluia! Então vamos orar mais uma vez. Amado Senhor e Deus, obrigada, Senhor, obrigada por tudo aquilo que tu nos falou nessa tarde. Obrigada, Senhor, por cada instrução. Obrigada, Pai, por cuidar de cada um de nós aqui nessa live. Obrigada, Senhor. Alcança cada casa, cada lar. Alcança, Senhor, os filhos, os pais, os irmãos, Senhor, de cada pessoa que esteve aqui comigo nesta tarde. Oh, Deus querido, em nome de Jesus, eu oro, Pai. Eu oro para que o Senhor nos fortaleça, para que nós sejamos obedientes a Ti, Senhor, para que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra. Oh, Deus querido, não há melhor lugar para estar do que a Tua presença. Que nós, Senhor, possamos ter força, Senhor, para não nos desviarmos de Ti, para não
cairmos, Senhor, em tentação, oh Deus querido, em nome de Jesus, que nós possamos te buscar todos os dias, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso amor, Pai, porque a tua presença, Senhor, diante do teu altar, diante da tua face, é o melhor lugar que nós possamos estar, é o nosso abrigo seguro, Senhor, é o lugar onde nós estamos protegidos e guardados, é o teu tabernáculo, Senhor, é diante, Senhor, da tua proteção. Se o Senhor nos protege, Senhor, não há nada que nós possamos temer, Deus, porque tu és todo poderoso, tu nos livra de todo mal. Eu quero orar, Senhor, em nome de Jesus, para que se existe alguém aqui, Senhor, nessa live com alguma enfermidade, que ela caia por terra agora, no nome de Jesus. Se existe algum filho perdido, Senhor, nas drogas, no alcoolismo, Senhor, que caia por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor, todos abençoados nessa tarde, no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, abençoados cada um, Senhor, nessa live. Eu declaro teu anjo entrando na casa de cada um, caindo por terra todo o mal, Senhor, toda a flecha inflamada do inimigo, Senhor. E a tua presença entrando e levando luz, paz, harmonia, Senhor, e amor dentro dos lares, Pai, em nome de Jesus. Se existe ansiedade, depressão, Senhor, que caia por terra agora, no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, vitória no teu nome, e que nós não tenhamos espírito de covardia e de medo, porque tu és o nosso Deus, em ti nós somos corajosos, Pai. Aleluia, porque é na nossa fraqueza que tu se faz forte. Eu creio, Senhor, e eu abençoo cada um que está nessa live. Eu abençoo os lares, as casas, Pai, em nome de Jesus, os filhos, que nós possamos ser renovados nessa tarde, que a nossa fé possa se multiplicar nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Receba as bênçãos dos céus na tua vida hoje, em nome de Jesus. E amanhã nós vamos então ler o capítulo 51 de Gênesis e vamos continuar em oração, buscando a face do Senhor, buscando e intercedendo pela nossa família, pela nossa casa, né? Pela vida de cada um aqui que estiver comigo nessa live. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe.